com a sua segunda vinda. Escatologicamente, profeticamente, nós veremos todos esses paralelismos para que nós compreendamos que assim como foi na sua primeira vinda, haverá de ser também agora na sua segunda vinda. Nós veremos pontos que são extremamente importantes para que nós venhamos compreender o plano perfeito do Senhor, que biblicamente o Senhor nos declara que esse plano ele foi elaborado antes da fundação desse mundo. Amém? Então, antes de tudo acontecer, o Senhor já tinha provido para mim e para você um plano que nos resgataria, que nos daria de volta, para que nós pudéssemos então herdar a eternidade conforme o plano original do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos a ser o quê? Salvos, alcançados por essa graça. E nós só teremos essa graça vigente em nossas vidas se nós tivermos o quê? Fé. Porque é pela fé. Não vem de vós, é um dom gratuito de Deus para mim e para você. É por isso que nós estaremos sim na eternidade com Cristo pela fé. Se você tiver fé, você vai alcançar vitória, porque a vitória já foi vencida na cruz por mim e por você. Amém? Então, como eu estava dizendo, esse sermão ele é uma continuidade. O outro sermão, o título dele trazia a questão de dois planos. O plano da qual o Senhor cumpriu já na primeira etapa, e o plano que ainda virá a se cumprir na sua segunda vinda, que será a segunda etapa, na volta de Jesus. O texto áureo desse sermão, a base de tudo, está no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreve a Gálatas. Abra aí sua Bíblia, por favor. Gálatas 4 e o verso 4. Gálatas, capítulo 4 e o verso 4, que diz assim. Amém? Todos encontraram? Amém. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus então enviou seu filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Agora abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 49. Gênesis 49. Amém? Verso 10. Aliás, vou ler alguns anteriores. Vamos ler então a partir do 8. Esses textos que nós iremos ler são as bênçãos do nosso patriarca Jacó sobre os seus filhos, que viriam ser as 12 tribos de Israel, ok? E essa bênção em especial é a tribo de Judá, que originou-se então os judeus que existem hoje. Todo o judaísmo parte da tribo de Judá, porque nós sabemos que as outras tribos, elas foram dispersas, depois deixaram de existir na divisão do reino do sul e do reino do norte. Restou apenas a tribo de Judá, e por isso essa promessa é uma promessa gloriosa, porque parte exatamente da tribo de Judá, vinda das palavras do patriarca que representa o próprio Deus, dizendo: Judá, teus irmãos, ou seja, todas as outras tribos te louvarão, porque vai ter um motivo muito especial para isso. Tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai, todas as outras tribos.
Judá é o leãozinho. Quem é esse leãozinho? A Bíblia diz que o nosso Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, este é o leãozinho que está aqui sendo profetizado antes que acontecesse. Judá está afirmando, Judá é o leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se ajoelhou e se deitou como um leão, e como uma leoa, quem o levantará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha Sinó. O que representa esse até que venha Sinó? Até a vinda do Messias, do aguardado, do esperado, do desejado de todas as nações. E os povos obedecerão. Quem? Todo o universo, todos os povos se renderão e obedecerão a Ele. Ele quem? Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Agora abra Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Mateus 5, verso 17. Jesus dizendo claramente e abertamente para todos os discípulos e para nós, porque essa palavra ela é vigente e é uma palavra profética, porque Jesus sabia que nesse momento em que estamos haveria uma grande confusão em relação a esse assunto, mas aqui está dizendo, Paulo disse que ele seria nascido de mulher, ou seja, homem, humano, e ele também seria nascido debaixo da lei, ou seja, se o Senhor tivesse transgredido qualquer um dos mandamentos de Deus sobre a lei de Deus, ele não serviria mais como nosso Salvador e Redentor, e aí nós estaríamos perdidos. Mas ele cumpriu toda a lei. Como eu sei disso? Porque ele deixou claro aqui, não penseis que vim revogar. Você já ouviu essa palavra aí? Não, mas a lei foi abolida, a lei foi revogada. Será? Baseado em quê? Se o próprio Jesus está afirmando que ele, não penseis vocês, vós, que eu vim para revogar a lei. Não, ao contrário. Eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas vim para cumprir em toda a sua totalidade. Por isso ele é o Messias, porque já havia sobre ele as profecias dentro da escatologia bíblica que teria que se cumprir. E um dos requisitos para que pudesse ser então aceito o seu sacrifício era que ele fosse homem 100% igual a mim e a você. E o outro requisito é que ele fosse sem pecado. A ovelha tinha que ser o quê? Sem mácula, sem mancha, sem ruga, para que o sacrifício então fosse aceito. E ele cumpriu na sua integralidade, na sua totalidade. Porque em verdade eu digo, mesmo que o céu e a terra passem, não será omitido nenhum jota, nenhum tio da lei, até que tudo esteja o quê? Cumprido. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte: mas quando chegou então a plenitude dos tempos, e o que significa esse termo plenitude? No original, em grego, é pleroma, que significa completude, cumprimento, totalidade. Ou seja, nesse momento exato, depois de 4.000 anos de pecado sobre a terra, vocês sabem que o Senhor nasceu naquele momento, naquela manjedoura que ele estava, ele nasceu depois de 4.000 anos de pecado. Por que 4.000 anos? Porque foi o tempo exato, na sua totalidade. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu nesses 4.000 anos, no ápice da história. Então, chega o momento perfeito, o momento em que a plenitude de todos os tempos estava pronta, preparada, para que houvesse então o momento perfeito determinado por Deus para o cumprimento de todas as profecias
que foram ali profetizadas por todos os profetas. A irmã White diz o seguinte, no Desejar de Todas as Nações, a página 32: quando o tempo chegou ao seu cumprimento, Deus enviou o seu Filho. A providência divina havia preparado o mundo para a vinda do Redentor. Só que nós vamos entender que, quando a gente entende que a profecia apontava claramente em detalhes, e nós vamos ver daqui a pouco alguns textos, até o local, o momento, no calendário, a cidade, a forma que ele nasceria, que ele receberia presentes de magos, de homens que viriam do Oriente, estava tudo profetizado. Mas o incrível é que, se a gente vai nessa cronologia bíblica, dá a entender que todo o povo, descendente da tribo de Judá, todos eles estariam prontos, aguardando esse momento, e todos estariam reunidos, glorificando ao Senhor Deus, pelo nascimento daquele que viria trazer paz a este mundo. Não essa paz efêmera que hoje o mundo aguarda ou espera, mas a paz eterna, o gozo eterno. É o que nós ansiamos para que aconteça, e nós cremos que está muito próximo de acontecer. Amém? Amém. A história da redenção é marcada por dois grandes adventos. O primeiro, quando Cristo veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e o segundo, quando virá como Rei dos Reis, para buscar o seu povo. Entre esses dois marcos está o grande drama da salvação, a luta entre a luz e as trevas, a verdade e o engano. Assim como o primeiro advento foi cumprido no seu tempo exato, ou seja, na plenitude dos tempos, de forma literal, também o segundo será realizado com precisão divina. Você crê nisso, irmãos? Assim como na primeira vinda havia sido profetizado desde Gênesis essa vinda do Messias, do tão aguardado, do desejado de todas as nações, hoje nós estamos aguardando o segundo momento, o segundo advento. E assim como no primeiro, nós também temos várias profecias, sinais que nos alertam, que nos despertam, que nos trazem um entendimento, para que nós então venhamos saber qual é o tempo do momento da segunda vinda, do segundo advento de Jesus. A pergunta é: você sabe em que tempo estamos, escatologicamente falando? Você sabe, você tem convicção de que já é chegado o momento, que Ele já está às portas para vir nos buscar? Baseado em quê? Só de ouvir falar que Jesus vai voltar? Porque só de ouvir falar que Jesus vai voltar não é suficiente. Porque muita gente, inclusive, diz que desde que entende por gente, ouve falar que Jesus vai voltar e Ele nunca voltou. Então, quem é que pode garantir que agora, então, chegou o momento de Ele voltar? Se isso já acontece há séculos. É porque nós temos na Palavra de Deus, nas Santas Escrituras, mensagens proféticas que vieram do próprio Deus para nos trazer essa garantia, essa certeza e essa convicção de que já está próximo. Eu creio que está muito próximo. Amém? Vamos ver então alguns textos? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 24, 27. O que ele está dizendo aqui? Que desde sempre, que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então está dizendo o seguinte: desde Moisés, que escreveu lá o primeiro verso de Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. A partir desse momento, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, já estava transcorrendo e mostrando, apontando
para um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que esse mesmo Deus viria de forma humana resgatar o seu povo, que ainda nem tinha pecado, mas o plano da salvação já estava escrito e elaborado antes da fundação deste mundo. Amém? Esse é o meu Deus e o seu Deus, é aquele que nos garante a vitória. Iniciando então lá por Moisés, passamos por toda a Bíblia, por todos os profetas, e tudo que foi relatado na Bíblia apontava para uma direção. Para quem? Irmãos, a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o centro dela é Jesus. Toda ela aponta para Jesus. Toda ela demonstra o grande amor de Deus, que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, para nos garantir o acesso à vida eterna que teremos e estaremos com Ele para sempre. Amém? Olha que texto maravilhoso. O grande conflito vai se aproximando do fim. Eu achei que você ia dar um amém. Amém. Ó, vou falar de novo. O grande conflito vai se aproximando do fim. Amém. Amém? Está chegando o final, irmãos. Só mais um pouquinho. Lembra, irmão? Toda notícia de calamidade em terra, no mar, é testemunho do fato de que Ele está às portas do fim de todas as coisas. Guerras, rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Aqui é uma exclamação, afirmando categoricamente que o Senhor vem. Amém. Maranata. Senhor vem. Maranata. Senhor vem. Oh, glória. Está chegando, irmãos. Agora olha esse texto, nessa parte B do verso que diz assim, ó, haverá, ela está fazendo uma pergunta. Será que vai ter, nesse momento que antecede, um só cristão que não vai pulsar, coração acelerar, quando começa a ver as coisas se cumprirem, literalmente diante dos seus olhos? Será que ainda vai ter pessoas que não vão estar atentas a tudo que já está acontecendo, sabendo da brevidade da volta de Jesus? Não deveria, né, irmãos? Todos deveríamos estar pulsantes, todos deveríamos acelerar o coração, sabendo que Ele já vem, Ele logo vem. Mas será que é assim? A igreja de Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim, ela é descrita como que tipo de povo? Mornos. Qual é o comportamento do povo do tempo do fim, irmãos? Mornos. E a mornidão traz o que, irmãos? A mornidão traz uma vida em cima do muro. Porque a mornidão é gostoso, é um lugar chamado zona de conforto. É confortável estar no morninho, nem muito quente, nem gelado, morninho, lugar gostoso de ficar. Principalmente no Goiás, né? É. A água não pode ser muito quente, mas as mulheres não gostam da água gelada, então tem que ser o quê? Porque é gostoso, irmãos. Pois é, essa temperatura é a temperatura do povo de Deus no momento final da história. Só que a igreja de Laodiceia tem um sério risco de ser vomitada na boca do Senhor. Porque ele fala, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Misericórdia. Paulo diz que chegou o momento, chegou a hora de eu e você despertarmos do sono. Então, em vez de o coração estar acelerado, o pulso acelerado, pulsando sobre todos os acontecimentos, sabendo que já é chegada a hora, muita gente, por incrível que pareça, ainda está o quê? Dormindo. Morto, dormindo, de bem com a vida, vivendo a vida lá daquele cantor lá de pagode, como é que é?
Deixa a vida levar. Deixa- Leva a é, vida, deixa a vida Deixa a levar. vida me levar, a vida leva eu, né? Então, tem gente que está desse jeito, irmãos. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e está tudo certo. Mas isso é engano de Satanás, para mim e para você. Essa zona de conforto é o maior engano de Satanás, como foi falado na lição hoje de manhã. Ele tem mudado as suas estratégias. Hoje a guerra, ela não é diretamente para pegar você e lançar lá para os demônios devorarem, não. O grande conflito está acontecendo sucessivamente a cada segundo da nossa vida. E sabe qual é a especialidade de Satanás nesse tempo final? É fazer eu e você acreditarmos que estamos salvos, que estamos bem, que estamos de bem com a vida, deixando a vida me levar e eu levando a vida. Pois é, isso é o maior engano de todos os tempos. Ele fez isso lá no passado. Nós vamos ver alguns textos que provam isso. E por incrível que pareça, nós deveríamos aprender com isso que já aconteceu e não deixar acontecer de novo. Mas, será? Pois é, irmãos, infelizmente está acontecendo tudo de novo, do mesmo jeito, em conformidade, igualmente, Valéria, igual foi antes do primeiro advento. Estamos exatamente iguais para o segundo advento. Sendo que nós já temos tudo relatado, tudo preparado, tudo apontado, tudo entregue de bandeja. Nós somos o povo que mais recebeu luz em toda a história, irmãos. O povo que mais recebeu a incidência de luz somos nós. E parece que é o povo que tem menos conhecimento de todos. Por quê? Falta-nos despertar do sono. Que nessa manhã eu e você possamos sair dessa cama espiritual. Que nós venhamos tomar um banho gelado se for necessário, para a gente acordar e sair daqui transformado de uma vez por todas. Amém? Amém. Olha esse texto. E assim como o povo judeu esperava o Messias, mas não estava espiritualmente preparado para reconhecê-lo, hoje o mundo religioso espera um Cristo que venha conforme os seus próprios moldes e não conforme as Escrituras. A gente vê isso aí fora do meio, irmãos. Pessoas que creem que Jesus é voltado, só que elas já desenharam a vida delas como elas querem, como elas desejam, e elas esperam Jesus, mas do jeito delas, nos moldes delas, não conforme a Bíblia mostra, conforme a Bíblia descreve. A história está prestes a repetir-se. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Que jeito que era nos dias de Noé, irmãos? Até o dia que Noé entrou na arca. Veio dilúvio. O que aconteceu? Destruiu a todos. Acabou tudo. O mesmo também aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló, irmãos? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E aí? Até o dia que o anjo teve que chegar lá. Olha o tanto ser humano é complicado, hein? Ló, sabia, não sabia? Conhecia ou não conhecia? Deus mandou o anjo. Os anjos vieram, falaram, deram a ordem, saia imediatamente. E o que aconteceu? Ele saiu? Ele obedeceu? Foi preciso o quê? O anjo pegar ele em cima e falar: escapa-te por tua vida. Acorda. Chegou, moço. Você vai ser queimado, vai ser destruído. Acorda. Hoje o Senhor está falando comigo e com você da mesma forma. Ele está te chacoalhando aí. Pega o irmão que está do seu lado, dá uma chacoalhadinha dele aí. Só para a gente quebrar o. Fala assim, ó. Acorda. Acorda aí, ó. Padrinho, chegou a hora. Acorda, gente. Chegou a hora, meu irmão. Não tem mais tempo. Tudo que tinha para se cumprir, irmãos. Já se cumpriu. Já ou já? Já. A única coisa que está faltando, é eu e você entendermos que nós temos uma missão, que é o que o Alminarismo tanto peleja aqui conosco. Porque ainda tem gente para ser salva, irmãos.
E elas só serão salvas se você acordar desse sono e for lá para lá. Se você for lá como um anjo, porque nós somos os 3 anjos de Apocalipse 14, irmãos. Não é um anjo que vai vir do céu, é eu e você. É angelos, que é um termo em grego que significa um anjo aqui da terra. Lá no Novo Tempo tem os anjos da esperança, não tem? Quem são os anjos da esperança, irmãos? É você que vai levar a esperança, a única esperança que resta para esse mundo. É só isso que está faltando. E se você não acordar, a palavra de Deus diz que se for preciso, até as pedras vão calar. Meu Deus do céu, que pedras são essas? É uma vergonha para nós, mas vai ter gente lá no terreno de Umbanda que Deus vai pegar lá e vai usar para falar, porque você não fez o que tinha que fazer. Não estou dizendo contra a religião afro lá. Estou apontando o que vai acontecer. Deus vai tirar sinceros de todos os lugares, porque vai haver o maior movimento de toda a história dessa terra. A chuva serôdia vai levantar pessoas. Na hora 10ª, a irmã lá diz que maior vai ser essa grande multidão que virá lá da Babilônia, da confusão, e aceitará a mensagem. Porque Deus vai cumprir-nos. Há um dia especificamente determinado. Nós poderíamos abreviar, mas se a gente não abreviar, creia, o dia que está preparado vai chegar. E está chegando. Amém? Olha esse texto lá no Desejado de Todas as Nações. A história da vida de Cristo, a humilhação, o desprezo, os sofrimentos suportados por Ele para salvar o homem, será repetida até certo ponto na experiência de quem? Irmão, você está esperando uma vida boa daqui para frente? Você está esperando só glória? Só tapetinho vermelho? É isso que você está esperando, irmãos? Não. Sabe por quê? Porque a profecia diz o contrário. Que tudo que Jesus sofreu, tudo que Ele passou, tudo que Ele suportou, vai se repetir na vida de quem? Levanta a sua mãozinha aí. Vai ser na sua. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Está preparado? Para ser perseguido? Para ser esbofeteado? Para morrer? Não está, irmãos? A gente pode até falar que está, mas eu sei que não está. Mas fica tranquilo. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, ele também acreditou que não tinha condição, como ser humano. E ele suou gotas de sangue, porque o seu estado depressivo chegou no ápice do ápice. Ele suou gotas de sangue. Isso é comprovado cientificamente. É o ápice da depressão. E ele faz uma oração para o Senhor, para Deus Pai. E ele fala o que, irmãos? Pai, se possível, se tiver outro jeito, uma outra maneira, uma outra forma, por favor, passa de mim esse cálice, esse momento. Eu e você vamos passar também. E eu e você vamos dobrar nossos joelhos, e quem sabe alguns vão suar gotas de sangue, tamanho vai ser a aflição. E vai fazer essa mesma oração, e vai falar: Senhor, eu não aguento, eu não suporto uma arma na cabeça do meu filho, e eu tenho que negar para que ele não seja morto. Ou se eu não negar, ele recebeu uma explosão na sua cabeça, e você tem que ver isso acontecer e ser fiel até a morte. Nesses momentos é que nós vamos orar, falando: Senhor, eu não consigo, eu não suporto. Mas sabe aquele corvo? Não, sabe o que é um corvo? Sabe o que é um corvo? É da família do urubu. Você acha que ele perdoa alguma coisa? Nem carniça. Pois é, Deus usou um corvo para trazer alimento para Elias todos os dias. E a Bíblia diz que era pão fresquinho do céu. Nós somos o terceiro Elias, irmãos. Nós vamos estar isolados, abandonados, rejeitados pelo mundo, perseguidos pelo mundo, afrontados pelo mundo. Não vamos poder comprar, nem vender, nem fazer
nada, mas nós seremos o povo de Deus até o fim, porque Ele nos garantiu que Ele estaria conosco até o fim de todas as coisas. Amém. Até a consumação de tudo, irmãos. E se for necessário, Ele vai mandar o corvo trazer pãozinho quentinho do céu para você e para mim. Amém, irmãos? Amém. É pela fé, irmão. Você tem que crer nisso. Então, quando faltar alguma coisa lá na sua casa, em vez de murmurar, adore o Senhor. Amém. Isso é nada ainda. Amém? Irmãos, isso aqui é para vocês pensarem. Depois, quem quiser esses textos aqui, eu posso passar os slides. Olha isso aqui, irmãos. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes, os escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, a quem foi confiados os oráculos de Deus nesse tempo presente, do segundo advento, a quem foi confiado? Lá foi confiado a quem, irmãos? Aos sacerdotes, aos escribas, lá na santa cidade. E hoje, nesse último momento, a quem Deus confiou a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, que é a última mensagem de amor, de recado de Deus para a humanidade? A quem Ele confiou? Nós. Pode falar, irmãos. A quem Ele confiou? Eu. Será que nós vamos estar diferentes então dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus? Será? Será, irmãos? Vamos ver? Foi confiados a eles os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Daniel especificou o tempo que viria, lá na 70ª semana. Não vai dar para a gente falar sobre isso, vai tomar muito tempo, mas eu sei que você já estudou. Quem não estudou, estude, as 70 semanas, lá de Daniel 9. Após o decreto para a reconstrução de Jerusalém, foi profetizado que Jesus nasceria na vila de Belém, lá de Belém da Judéia. Quer ter certeza disso, irmão? Abra aí em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Quem achou, levanta a mão para mim. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Quem achou pode ler, pode bem alto. Desde os dias da eternidade. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens estão desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De quem a profecia está falando, irmãos? Daquele que sempre foi. A palavra eterna significa não tem começo, não tem fim. Ele é. Está falando daquele que é, daquele que sempre foi, daquele que sempre será o Salvador desse mundo, o Salvador da sua vida, o Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Então, irmãos, todas as profecias estavam lá. Eles tinham acesso a todas elas. Era para todos eles saberem de cor e salteado no momento da primeira vinda de Jesus. Era para eles saberem de cor e salteado, porque falava exatamente do tempo, ou seja, tinha as datas. As datas em Daniel são claras sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus. Depois tem a profecia mostrando o lugar que ele nasceria, como nós vemos agora. E aí nós temos lá em Mateus 2, versos 1 e 2, o cumprimento disso. Nós não vamos ler para não tomar mais tempo. Também era profetizado que ele nasceria da tribo de Judá, nós já lemos lá em Gênesis. Que ele seria da família de Davi. Que ele nasceria de uma virgem na idade de se casar. Está lá Isaías. Nobres lhe ofereceriam presentes. E nós sabemos que aqueles magos que vieram do Oriente trouxeram presentes para ele no dia do nascimento. Um
uma estrela indicaria o seu nascimento. Sabe a estrela, chamada estrela de Belém? Pois é, estava profetizado séculos antes. Então, irmãos, eles deveriam saber exatamente o dia, o local, a hora do nascimento de Jesus. Sim ou sim, irmãos? Estava tudo profetizado. A pergunta é: quantas pessoas da Santa Cidade, entre os sacerdotes, entre os escribas, entre os fariseus, saduceus e todas as linhagens que tinham ali, todos estavam lá, naquele lugar onde estava nascendo o Salvador do mundo? Estava, irmãos? Quem que estava? Rodeado de animais. Alguns animais. Só que, vamos lá. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Grande concluído. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpas se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância, ou seja, o fato deles não saberem e não estarem preparados, foi por quê, irmãos? Porque eles estavam em pecaminosa negligência. Sabe o que é pecaminosa negligência? É você ter, esse termo aqui, pecaminosa negligência. Vamos ver se está repetindo conosco. O que significa pecaminosa negligência? É você ter tudo na sua mão e você não fazer bom proveito daquilo que Deus já te entregou. Toda a luz já foi dada, e para nós ainda foi dada em excesso até, né? Mais de 100.000 páginas além das Escrituras foi nos entregue, para a gente compreender e saber qual é o momento da volta de Jesus, do segundo advento. Mas pasmem vocês, de novo, estamos da mesma forma, em negligência, em pecaminosa negligência. Temos tudo na mão, mas nem nos damos o trabalho de estudar, de compreender. E a maioria será pega de surpresa. Por que eu sei que será pega de surpresa? Porque o próprio Jesus já declarou o que iria acontecer. Para muitos, a vinda do Senhor será como o quê? Como ladrão da noite. Alguém aqui fica esperando o ladrão? Ou está dormindo enquanto o ladrão vem? Pois é, Jesus disse que vai ser exatamente dessa forma. Os judeus estavam edificando túmulos aos profetas assassinados, enquanto pela deferência com que tratavam os grandes homens da terra, prestavam homenagem aos servos de Satanás. Irmãos, é o que acontece hoje. Os grandes, os poderosos da terra, os líderes, os políticos, os famosos na música, na arte, todos estão envoltos. E nós estamos dedicando o nosso tempo, irmãos. Sabe para quê? Para estudar a palavra de Deus? Para conhecer a santa palavra de Deus e as profecias? Não, nós estamos como eles, idolatrando ídolos. Só que agora são ídolos modernos, né? Quantas horas tem um filme, por exemplo, irmãos? 2 horas. E passa assim, não passa? E tem gente que faz, como é que chama quando você assiste vários? Passa o final de semana, como é que chama aqui? Tem gente que passa uma imersão assistindo um após o outro. Passam-se horas. Mas quando abre a Bíblia, irmãos, no prazo de 2 a 5 minutos, já está dormindo, já está cochilando. É assim ou não é, irmãos? Sim. Pois é, nós estamos exatamente com eles. Eles estavam fazendo tudo menos o que deveriam. Por isso que no momento do nascimento de Jesus, nenhum deles estava presente. Era para estar em festa, irmãos. Bebê? Olha só. Eles estavam prestando homenagem aos servos de Satanás, absortos em suas ambiciosas lutas para conseguir posições entre os homens. É assim hoje ou não é, irmãos? Perderam de vista as honras divinas que lhes eram oferecidas pelo Rei dos Céus. Agora olha esse texto, irmãos. Esse aqui eu fico
até constrangido. Com profundo e reverente interesse. Era para ser assim, tá, irmãos? Irmãos, esses textos aqui vocês têm que botar na cabeça que é para mim e para você, está acontecendo exatamente, ele é profético. É para mim e para você, para não acontecer igual. Mas quando eu olho para a minha vida, está exatamente igual. Mas não deveria ser, Carlos, mas está igual. Mas se Deus está falando conosco hoje, é para fazer o quê? É mais uma chance para mim e para você, para a gente mudar. Ó, com profundo e reverente interesse, era o que deveria estar acontecendo. É o que deveria estar acontecendo conosco hoje. Deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento da história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar, a esperar, para que pudesse achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Mas ali, em Belém, dois fatigados viajantes, quem eram? José e Maria. Dois fatigados viajantes, procedentes das colinas de Nazaré, percorrem em toda a extensão, a estreita rua até a extremidade oriental da cidade, procurando em vão um lugar para nos receber. Nenhum hotel, nenhum lugar de se hospedar tinha lugar para eles. E eles saíram errantes pelos caminhos. José e Maria, as mulheres que são mães aí sabem do então, a dificuldade que era o daquele tempo, bateram em vários lugares e as portas eram fechadas. E eles já estavam fadigados, cansados. E em vão eles estavam procurando repouso e abrigo da noite. Porta alguma se achava aberta para nos receber. Sob, não é sobre, é sob, miserável telheiro. Irmãos, sabe o que essa descrição me ensina? O lugar que eles estavam era o pior lugar que tinha para se estar naquele momento. Sob um miserável telheiro, preparado para quê, irmãos? Para gado, boi, vaca, bezerro. Sob esse lugar miserável, encontraram finalmente refúgio. E ali, você tinha que ler isso aqui chorando, irmãos. Eu leio isso aqui chorando. E ali nasce o quê? O meu Salvador. Foi assim que ele nasceu, irmãos. Amém. Da pior maneira possível, humanamente falando. Ele é o Criador de todo o universo, irmãos. A cidade que ele construiu para mim e para você tem ruas de ouro. E ele nasceu lá no meio de fezes de animais. Lugar fétido. Horrível. E não tinha ninguém aguardando ele. E ele está para voltar de novo, irmãos. E nós estamos exatamente igual aos fariseus. E nós precisamos de mudar esse quadro, irmãos. Porque nós deveríamos ser os primeiros a receber ele, como aquele povo deveria. Agora esse texto aqui, irmãos, para mim é uma facada no meu peito, né? Toda vez que eu leio. Olha isso aqui, irmãos, tenta imaginar a cena agora. Deus vai te levar lá para a cena agora, ó. Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber Jesus. Alguns minutos antes de Jesus nascer. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Alguns minutos antes de Jesus nascer, um anjo abençoado vem à terra e vai lá em Jerusalém, lá na cidade santa. E ele vem eufórico. Ele vem numa alegria porque os céus estavam em festa, porque Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, se fez homem, estava pronto para vir trazer a redenção da humanidade. Todas as miríades e miríades, bilhões e bilhões de anjos em festa no céu, e aquele anjo não resiste, ele não acredita, e ele vem até a terra para ver a festa na terra. Ele vem para ver a festa aqui na terra, as pessoas celebrando, pulando, saltando.
Messias, o aguardado, tinha chegado. E o que o anjo viu, irmãos? Não pode, porém, distinguir sinal algum de expectação. Nada estava acontecendo, nada. Não houve uma voz de louvor e triunfo, nem um hino, nem um cântico de adoração, nada de louvor, de triunfo, anunciando que o tempo da vida do Messias estava às portas. O anjo paira, ele está voando sobre a cidade, irmãos, ó. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade e a sua vida. Ele vai lá na igreja, ele vai lá no templo. E será que ele vê o povo no templo adorando e regozijando sobre o nascimento do Messias que estava para acontecer? Irmãos, olha lá. Ele para sobre o templo, onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas, mesmo ali, há uma idêntica indiferença. Indiferença. Esse é o termo da igreja de Laodiceia. Indiferença. Você escuta isso aqui, você ouve isso aqui, e nós temos a capacidade de ser indiferentes a isso aqui. E eu volto para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você nessa manhã. Que nós não saiamos daqui, nós não permitamos sair daqui do jeito que nós chegamos. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo, profano o sacrifício do templo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro de Deus estava para nascer, eles estavam lá fazendo sacrifícios rituais. Religião vazia. Religião prática de praticantes que estão vazios da essência do verdadeiro Deus. Os fariseus estão em altas vozes, discursando ao povo, pregando, igual estou aqui, irmãos, pregando, fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas, orações igual aquele que orou e falou assim: Senhor, eu não sou igual esse miserável que eu dizimo de tudo, do hortelã, do coentro, do cominho, tudo. Eu não sou igual esse miserável, que essas orações, para todo mundo ouvir, jactanciosas. Isso significa jactanciosa, esse tipo de oração. E aí, olha só, nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e de louvor. O fato de que o Redentor dos homens estava prestes a vir à terra, a nascer aqui como homem. E ninguém, Deus, estava preparado. E eles tinham todas as profecias, todas com clareza, apontando o lugar, o dia, a hora, o jeito, tudo especificamente profetizado. E eles passaram batido. Na segunda vinda, no momento do segundo advento, nós estamos exatamente iguais. Mas o Senhor espera que eu e você, nessa manhã, tomemos uma decisão na nossa vida. Escuta isso aqui, irmãos, é para você, é para mim, é profético. Ó, Deus está falando. Deus requer do seu povo obras de quê? De fé e mais o quê? Obediência. Correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. Mas como é que é essa obediência, irmãos? A obediência, Abinaius, olha isso aqui. A obediência exige, o que ela exige, irmãos? Sacrifício. Implica em carregar a cruz. Por isso que Jesus falou assim: ó, se você quer vir após mim, Jordana, você quer? Então toma a sua cruz, coloca nos ombros e segue-me. É o convite de Jesus para mim e para você. E este é o motivo por que tantos deles, os professos seguidores de Cristo, se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem e não conheceram o tempo da sua visitação. Por causa do seu orgulho, da sua incredulidade, o Senhor nos passa por alto e revela a sua verdade
aos que a semelhança. Oh, irmãos, isso aqui é para você dar glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Embora nenhum deles estivesse lá, nenhum dos grandes, a grande massa, não estavam lá. Mas sabe quem chegou lá, irmãos? Irmãos, olha quem chegou lá. O Senhor revela a sua verdade aos que a semelhança daqueles pastores de Belém, dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Então, irmãos, sempre haverá um remanescente, um pequeno grupo, que estão atentos às profecias. Quando eu falo, por exemplo, no estudo, os 6.000 anos, que significam 6 dias da criação, 6 dias literais, que significam, cada dia significa 1.000 anos, nós já estamos chegando no final dos 6.000 anos, irmãos. E quando eu falo isso, muita gente não gosta, mas eu estou estudando, sabe por quê? Porque eu quero ser igual a esses pastores e os magos. Eu quero saber. A Bíblia diz, irmão, não pode, você não vai saber nunca, porque a Bíblia diz que nem o dia e nem a hora não compete nem a você, nem a Jesus, nem aos anjos do céu. Irmãos, quando Jesus falou isso, ele estava como um ser humano, como homem, ok? Mas o Jesus que eu sirvo, que você serve, é Deus. E ele sabe o dia da volta dele, pode ter certeza, absoluta. Há um dia determinado. Sabe o que não nos compete? Para a gente não viver de forma relapsa, achando que a gente vai durar até o momento e tomar uma decisão só na hora que está chegando o momento. Então, irmãos, nós não sabemos o dia e a hora. Mas Noé também não sabia o dia e a hora do dilúvio, irmãos. Mas ele sabia o tempo, ele estudou o tempo. E Deus falou que seria quantos anos? 120 anos. Para mim, para você, Deus está falando, é 6.000 anos de pecado. E o 7º milênio, que é o 7º dia da criação, é o descanso do céu. É o milênio da eternidade. Amém? Amém. E, segundo todos os calendários que existiram durante a nossa vida na Terra, esses 100.000 anos, nós já estamos chegando. Está muito próximo. Amém, irmão? Amém. A agenda globalista também estuda sobre isso. E a agenda globalista aponta de 2027 até 2031, toda a agenda globalista vai estar se cumprindo. Então, se eles estão preparando tudo nos próximos anos, e a minha vida e a sua vida, para a volta de Jesus, como é que está? Mas um dia de se preparar é amanhã, irmãos? É em 2030? É agora. Irmãos, no primeiro advento, Cristo veio em simplicidade, porém no seu segundo ele virá que jeito, irmãos?